pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu irei explicar como foi a minha experiência no estágio em psicologia clínica. Então, além de falar sobre a minha experiência, como foi que aconteceu, como começou, como foram os atendimentos, eu também irei trazer algumas dicas que funcionaram muito para mim. Espero que para você também faça sentido e seja relevante. Vamos lá? Se você já assistiu a algum vídeo aqui no canal, você deve estar ciente de que os pássaros orquestram a maioria desses vídeos, não é? Então, nesse vídeo aqui também não vai ser diferente, tem alguns cantando aqui na janela, eles moram aqui, então tudo bem, espero que não te incomode. Então vamos lá. Eu tive a cadeira de estágio supervisionado específico A no 6º período da faculdade, então eu estava no meu 3º ano. É muito comum que os estágios na clínica, em qualquer área da psicologia, né, os estágios curriculares, que são aqueles obrigatórios pela faculdade, comecem a partir do 4º ano. Então, eu consegui colocar a partir do 3º porque eu acabei adiantando algumas cadeiras e, devido a isso, eu consegui, então, incluir a disciplina de estágio a partir do 6º período. Você que já fez algum estágio na área da psicologia, qualquer área, não propriamente a clínica, ou mesmo que esteja prestes a começar agora, quem sabe você já esteja familiarizado com aquele sentimento de insegurança. A gente fica pensando, mas o que eu vou fazer quando eu estiver diante do cliente? Ou em outra situação, né, que você vai ter que colocar o conhecimento teórico que você já tem em prática. Então vem aquele medo, aquele friozinho na barriga, que é esperado, todos ou a grande maioria vai passar por isso mesmo, porque de fato é o início ali da nossa prática profissional, então é importante de fato que nós nos sintamos dessa maneira e é muito normal que isso aconteça. Agora, nós tivemos todo o acompanhamento desde o início com o professor da disciplina, que era o nosso supervisor, então nós fomos preparados com relação a essas questões todas. Nós começamos aprendendo algumas técnicas que nós poderíamos utilizar na nossa prática, né, enquanto estagiários. Então, ele começou nos situando, né, como seria, nos dizendo o que aconteceria, e nós aprendemos também algumas técnicas muito importantes para que nós pudéssemos, então, aplicá-las na prática, sem que isso viesse a causar nenhum dano ao paciente. Então, intervenções que são eficazes, mas que não causariam dano nenhum, ou seja, nós teríamos o total domínio daquela intervenção. Então, nós aprendemos algumas técnicas que são da abordagem humanista, porque o nosso professor supervisor era dessa abordagem, né? E são técnicas que dá para ser aplicada em todas as outras abordagens. A visão de homem e de mundo de cada abordagem é muito particular, mas essas técnicas em específico podem ser generalizadas para a psicologia como um todo. Então, nós aprendemos inicialmente técnicas muito interessantes. E uma delas foi justamente a aproximação existencial, no sentido de que quando o cliente estivesse ali diante de mim, né, enquanto terapeuta estagiária, eu pudesse, então, me aproximar da queixa desse paciente, me aproximar daquilo que ele iria trazer, né, na sua essência, e atender a demanda do paciente como ela se mostrava à minha consciência. Um aspecto interessante que a psicologia fenomenológica, em especial, preza é pelo princípio da EPOCHE, que consiste na suspensão de todos os juízos, os conhecimentos prévios que você tem a respeito de algo, para que esse algo se mostre como ele é a sua consciência. Então, seria meio que o retorno às coisas mesmas, né, para compreender de fato como aquele objeto, né, da sua observação, do seu estudo, se mostraria a sua consciência. Então, como isso se daria na prática? E pensando especificamente agora na prática clínica, por exemplo, um paciente chega para você, né, trazendo uma demanda, quem sabe, de transtorno de ansiedade, vamos imaginar, só para ilustrar. Então, como seria isso na prática? O cliente chega e diga, olha, eu tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade, ou eu acho que eu tenho, porque normalmente as pessoas procuram, né, e se autodiagnosticam com qualquer coisa, autodiagnosticam, né, ou sei lá como é que se fala, mas enfim, muitas vezes nós vamos no Google, ou mesmo nós aceitamos o que algum familiar nosso fala a respeito daquilo, eu acho que tu tem transtorno de ansiedade, aí a gente acata aquilo como verdade. A questão é que, voltando para o nosso exemplo, né? Então, se um paciente chega falando assim,
Então, antes de eu me preocupar com protocolos, com o que aplicar, como intervir nesse caso, antes de me preocupar com todas essas questões que, em suma, não deixam de ser importantes, eu me preocuparia em entender o que é ansiedade para esse paciente. Então, eu falaria, ok, você está dizendo, né, que possui transtorno de ansiedade, mas o que é isso para você? Como se apresenta na sua experiência? Então, seria aí pensar o transtorno em termos de conteúdo, né? Não só em termos de forma, que é aquilo que a gente tem nos manuais, mas em termos de conteúdo. Como é a vivência da ansiedade para essa pessoa em específico? Como se mostra na prática dela, na vida dela? Então, seria mais ou menos ter esse tipo de compreensão. E aí, para isso ser possível, eu precisaria de uma aproximação existencial. Quando eu faço a suspensão de tudo que eu sei a respeito da ansiedade para entrar em contato com a demanda própria desse paciente, então eu estou compreendendo como é essa vivência para ele, então me aproximando para que eu possa de fato compreender isso. Após eu ter feito esse processo, né, de compreender de fato a demanda do paciente, então eu faço o distanciamento reflexivo, ou seja, eu volto aos meus conhecimentos, aquilo que se tem a respeito da ansiedade, a respeito de tratamento, para que eu de fato possa intervir da melhor maneira possível e de uma maneira que seja eficaz. Então essa foi uma das técnicas. Além disso, a gente aprendeu a dar alguns tipos de feedback de afirmação, feedback de confrontação, tudo isso para engajar, né, o cliente no seu processo também, né? Tudo isso para ele entender aquilo que ele estava trazendo como demanda e como ele pensaria melhor essas questões todas para a vida dele. Então, foi mais ou menos algumas das técnicas que a gente viu, além de ter aprendido sobre habilidades de um bom terapeuta, de um terapeuta de fato competente e efetivo. Então, a gente viu algumas características e entendeu que é um processo de fato científico e que vai demandar um certo esforço do terapeuta, né? E antes de entrarmos de fato na prática com o paciente, para aplicarmos essas habilidades que nós já tínhamos aprendido, nós fizemos isso com os nossos colegas. Então, teve ali um processo de escutatória, em que nós nos juntávamos em duplas, e então um fazia o papel de terapeuta e o outro de cliente, e depois vice-versa, né? Trocavam-se os papéis, justamente para que a gente fosse, então, entrando em contato já com o que futuramente nós viríamos a ver, né? Então, nós, de fato, fizemos isso. E foi uma experiência interessante. Na escutatória, como o próprio nome já diz, nós só ouvíamos. Então, nós ouvíamos ali sem fazer intervenção. E depois a gente foi fazendo, né? Aprendendo a fazer pequenas intervenções até de fato estarmos mais aptos a aplicar com o cliente. Então, nesse primeiro momento foi interessante, porque a escutatória serviu para que nós pudéssemos entender que aquele momento era um momento de concentrar nossa atenção, a nossa concentração no que o outro estava me trazendo. Porque geralmente, na primeira prática que nós tivemos de escutatória, por exemplo, muitos disseram que, enquanto o outro falava, eu estava pensando no que eu poderia dizer. E isso, né, quando a gente está inseguro, pode ser que de fato contamine a nossa prática, porque se você estiver diante do seu paciente, enquanto ele traz a queixa dele, você está pensando em como você pode intervir, o que você vai fazer, o que você vai dizer quando ele concluir a fala dele, isso vai fazer com que você perca completamente o objetivo, né, do setting terapêutico. Você vai se perder totalmente. Então é interessante que você faça uma escuta compreensiva, que você esteja de fato presente para compreender em sua totalidade aí a questão que o paciente está trazendo. Então, foi meio que um treinamento para que nós pudéssemos nos concentrar naquilo que o outro trazia e não ficar vagueando aí nos pensamentos, imaginando, né, o que iria acontecer depois. Então, isso trouxe uma certa segurança e a escutatória foi muito importante para que nós pudéssemos, então, aplicar tudo que nós havíamos aprendido nas aulas teóricas na prática e na nossa experiência na clínica. Depois disso, chegou o momento de colocar em prática tudo aquilo que nós já havíamos acumulado de conhecimento técnico e teórico. Então, se abriram as inscrições e as pessoas começaram a preencher o formulário para, de fato, irem para o atendimento.
E nos primeiros dias ali de inscrições, eu acredito que por volta do segundo ou terceiro dia já tinha mais de 300 inscrições. Então, assim, a demanda foi muito significativa. Isso indica que tem mercado para o psicólogo. É o que a gente tem percebido, uma onda cada vez maior de transtornos mentais, de pessoas, né, se conscientizando de que a psicoterapia é um processo necessário, um processo útil e não simplesmente é coisa de maluco, como já se dizia antes. Então, muitas dessas crenças aí estão sendo desmistificadas e isso tem sido muito importante. Então, as pessoas têm reconhecido a importância de cuidar da sua saúde mental. Então, chegou o momento, de fato, de irmos para a clínica e atender os primeiros pacientes. Foi indicado que cada aluno ficasse com 3 pacientes. Então, nós entrávamos em contato a partir do formulário que foi preenchido, nós tínhamos acesso ao telefone do paciente, a e-mail e a outras informações. Então, nós entrávamos em contato para confirmar o desejo do paciente ou cliente, como querer chamar, em fazer, de fato, o processo psicoterápico. Então, nós fazíamos isso tanto por ligação quanto por meio do WhatsApp, também é uma ferramenta utilizada. E aqui cabe uma dica, né, para que nós possamos utilizar, se você vai agora iniciar o estágio em clínica, eu acredito que seja algo importante. É muito interessante nós sabermos delimitar o que é lugar de profissional, do terapeuta estagiário, o que é o lugar do cliente, para que não haja essa mistura. Então, é importante delimitar essa questão profissional. Na hora de entrar em contato com o paciente, eu acredito que seja importante nós mantermos uma linguagem profissional, então o mais formal possível e evitar, sabe, figurinha, coraçãozinho, coisa que não faz parte, né, de uma relação profissional. Então, uma coisa que eu fazia e que eu indico que se você desejar, se fizer sentido na sua prática, você também faça, no momento de entrar em contato com o paciente, além de usar uma linguagem adequada, também no WhatsApp tem a questão de ver status, de ver o que o outro está compartilhando, mas isso é mais para amigos, para família, né? Para o caso de pacientes, eu silenciava o status dele para que eu não visse o dele e também tirava a visualização dele do meu para que ele não visse o que eu estava compartilhando, porque para a relação terapêutica eu acreditava que não seria interessante ou que não seria útil, né? Então, para manter essa relação aí estritamente no sentido profissional, eu optei por fazer assim. Eu acredito que seja uma dica interessante. E aquilo que a gente tem no nosso perfil diz muito também sobre a gente, né? Então, eu acredito que saber delimitar esse espaço é muito importante. Agora vamos falar do que realmente importa para a maioria, não é? Os casos. Então, quais foram os casos que chegaram, os casos que eu atendi propriamente dito? Eu não irei falar a respeito, não vou descrever os casos que eu atendi, eu acredito que não seja interessante. Nós temos sim um código de ética, né, que nós precisamos seguir, o sigilo profissional, a gente não pode estar dando identificação do cliente. Então, embora eu não fosse fazer aqui, né, e fosse mais meio que relato de caso, o que é permitido, mas ainda assim eu prefiro não fazer nenhum relato de caso. Então, aqui eu vou me ater a falar simplesmente a demanda, né, de casos que apareceram e quais foram aquelas que eu cheguei a entrar em contato. Então, chegou demanda de suicídio. Então, houve algumas demandas nesse sentido, de ideação suicida, de pessoas nessa condição. Eu cheguei a atender, foi um dos meus primeiros atendimentos, questão de suicídio. Também chegaram demandas de transtorno de ansiedade e de depressão, foram inclusive muito prevalentes. Eu acredito que, inclusive, principalmente a ansiedade. E aí, quando nós pensamos em transtorno mental, nós devemos lembrar, principalmente dentro do contexto da clínica escola, que muitas vezes esse não é o ambiente apropriado para um tratamento mais ampliado, mais específico a respeito desses transtornos. Então, houve casos também de encaminhamento. Então, embora aquela demanda tivesse sido deferida para atendimento ali na clínica, ainda assim era encaminhada também para que assim pudesse haver o tratamento conjunto, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Então, aconteceu
Comigo também eu tive que encaminhar um caso referente a transtorno de depressão distímica, mas os atendimentos também prosseguiram. Houve também muitos casos referentes a abuso sexual. Então, eu acho que é importante que nós que iremos ainda entrar em contato com esse tipo de demanda na nossa prática, e quem vai entrar agora no campo de estágio clínico, é importante já dar uma lida a respeito desses principais casos, essas principais demandas que acabam chegando para o processo de psicoterapia. Então, quando nós falamos, por exemplo, em questões referentes a abuso, nós precisamos entender que aí tem demandas éticas, tem demandas jurídicas, entram também questões legais, então nós precisamos estar inteirados a respeito de tudo isso. E uma dica que eu vou dar aqui nesse aspecto é: estudem um código de ética. Eu acho que todo profissional, você entrou no primeiro período da faculdade, então você já tem que saber dominar muito bem o código de ética da sua profissão, para assim evitar incorrer em qualquer falta ética. Após cada atendimento, que duravam cerca de 45, 50 minutos, nós tínhamos aí o tempo de fazer o prontuário do paciente e em seguida ir evoluindo, fazendo a evolução do prontuário. Então nós tínhamos aí esse tempo específico. A estrutura da clínica também é muito interessante, então tem recepção, tem as salas de atendimento individual, tem atendimento em grupo, atendimento infantil, mas também tem a sala do estagiário, onde nós fazíamos os nossos prontuários, e evoluíamos à medida que íamos dando prosseguimento aos atendimentos. Então temos ali banheiros, temos a sala do professor supervisor, do coordenador, tem o espaço onde guardar os documentos. Isso é muito importante, porque existem documentos específicos do CFP, Conselho Federal de Psicologia, falando como deve ser a guarda de documentos psicológicos, qualquer documento que seja oriundo da prestação de serviços psicológicos. Então, isso foi muito bem respeitado no nosso estágio. E aí, à medida que nós íamos fazendo os atendimentos, nós íamos então fazendo os prontuários e evoluindo. Existe uma resolução específica do CFP a respeito de prontuário psicológico. É a 01 de 2019, se eu não me engano. Eu posso deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, para que você também possa dar uma olhada, porque normalmente a gente tem dúvida, a gente nunca fez um prontuário psicológico na faculdade, e aí de repente você vai atender um paciente e tem que fazer o prontuário. Então isso também é muito importante, eu vou deixar aqui para que você possa dar uma olhada, ok? Eu acabei esquecendo de falar de um tema que é muito importante e que é a base de todo estágio deve ter, independente da área, que é justamente a supervisão. Eu acabei esquecendo de falar, então estou vindo aqui em outro vídeo, vestir a mesma roupa. Estou aqui para falar a respeito disso, tá bom? Então, após realizarmos os atendimentos, nós tínhamos um momento de supervisão, em que todos os alunos da disciplina se reuniam, todos os estagiários, com o professor supervisor. E esse era o momento de compartilhar o caso que a gente tinha atendido durante a semana. Então, nós trazíamos ali o caso e, além disso, a nossa postura como psicoterapeuta estagiário, Nós falávamos qual tinha sido a nossa intervenção, como nós havíamos manejado, conduzido aquele caso, E aí o professor supervisor nos direcionava nesse sentido, nos auxiliava. Então ele falava se a nossa intervenção havia sido assertiva, falava a respeito da postura que a gente adotou, se foi correta ou não, e ele fazia isso de uma maneira muito reflexiva, era meio que um confronto também, para que a gente também pudesse entender todas essas questões. Foi muito importante, esse é um processo muito importante em todos os estágios, justamente porque o professor supervisor tem um arcabouço teórico muito fundamentado, já tem uma experiência prática muito significativa, e com tudo isso, com certeza, ele pode nos ajudar muito mais. Então, o estágio só é uma atividade de aprendizagem riquíssima, porque tem um momento de supervisão, um momento em que a gente entende se estamos de fato acertando, quais são os nossos erros, e é esse processo que nos lapida como futuros terapeutas. Então, foi um processo muito importante e o professor supervisor nos auxiliou muito nesse processo. A experiência de estágio em clínica para mim foi extremamente significativa, porque eu entrei no início da faculdade pensando em fazer psicologia hospitalar. Então eu já ia
delimitando toda a minha formação para isso, ia pensando nas áreas de atuação dentro do aspecto hospitalar. E aí, com o estágio em psicologia clínica, eu comecei a considerar uma área que eu não considerava antes, que é justamente a psicologia clínica. Então, eu acho que foi muito relevante para mim. Agora eu já quero atuar em psicologia clínica. Eu, de fato, gostei muito da atuação, da relação terapêutica, de como tudo isso deve ser estabelecido, de me aprofundar cada vez que o paciente traz demandas específicas, e aí você tem que ir atrás do conhecimento, ler bastante, estudar bastante, e se aprofundando cada vez mais e se aprimorando na sua prática profissional, e ao mesmo tempo trazendo algo que seja benéfico para o outro, né? No sentido psicológico, então contribuir de alguma maneira para que essa pessoa venha a usufruir de mais saúde mental, né? E mais saúde, na verdade, nos mais diversos âmbitos da sua vida. Então, para mim, foi uma experiência muito significativa, enriquecedora, contribuiu muito para a minha formação. Então foi isso, pessoal. Eu espero muito que esse vídeo tenha ficado claro e que tenha sido útil para você, que você tenha compreendido como é mais ou menos o estágio em psicologia clínica, como se dá essa prática, como nós somos preparados para isso e como nós devemos de fato estar abertos, né, para uma experiência que seja de fato enriquecedora e que contribua com a nossa formação. Espero que tenha te ajudado. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. E é isso, espero muito que você tenha gostado, e se você de fato curtiu, deixa aí o seu like, comente e compartilhe com os seus amigos, principalmente com aqueles que você sabe que vai começar agora a experiência de estágio em psicologia clínica, tá bom? Então foi isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!